Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jabs e hoje teremos uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa aula será dividida em duas partes. A primeira parte será sobre as origens da Primeira Guerra Mundial. Quando nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos que compreender vários elementos, que são as suas consequências a longo prazo, quais são as suas consequências a curto prazo, quais são as suas origens a longo prazo, quais são as suas origens a curto prazo, o como e o porquê. A partir deste modo, né, dessa clareza analítica, é que nós produzimos, e vamos produzir aqui nesta aula de hoje, uma simplificação. Então não podemos só analisar, então temos que ter esse é o nosso método, essa é a nossa forma de análise. Os eventos a longo prazo, a curto prazo, o como e o porquê que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Então, as origens da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, por que nós estudamos a Primeira Guerra Mundial? Por vários fatores, entre eles devido à sua importância histórica. A mortalidade, a destruição material, a marca, né, que a Primeira Guerra Mundial deixou na civilização e no pensamento ocidental, que foi essa relação entre povos, nações e culturas, devido à abrangência geográfica e política da Primeira Guerra Mundial. Quando nós também vamos analisar a origem da Primeira Guerra Mundial, então nós temos algumas palavras-chave que nos permitem analisá-la. Que é a Primeira Guerra Mundial, ela tem entre as suas causas um impasse militar, um impasse diplomático, e ela foi uma guerra no fronte doméstico, uma guerra mundial, né, porque envolveu todas as regiões do mundo, países de todas as regiões do mundo, portanto ela ocorreu no fronte doméstico. Ela ocorreu na Europa, onde estavam os seus principais adversários. O estopim da guerra é europeu e foi na Europa que a guerra aconteceu. Um outro ponto importante sobre a Primeira Guerra Mundial é que ela foi uma guerra de massas, que envolveu a organização produtiva e a intervenção do Estado. Um outro ponto importante quando nós começamos, nós estamos falando aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, que ela causou a destruição do sistema europeu, o sistema multipolar. Pós Primeira Guerra Mundial, o mundo terá apenas uma única superpotência, que é os Estados Unidos. Outro ponto importante, que no contexto da Primeira Guerra Mundial estão envolvidas algumas organizações terroristas. Inclusive, uma delas será o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, organizações terroristas pré-1914. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Que grupos terroristas são esses? O Mão Negra, que defendia a unificação dos eslavos do sul, né? Que era uma organização que defendia a independência da Bósnia e da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. Outra organização terrorista era os Fenian Brotherhood, que defendiam a independência da Irlanda. Outro ponto importante, quando nós falamos no contexto da Primeira Guerra Mundial, que é um período onde ocorre uma defesa da autodeterminação dos povos, que é uma visão romântica, desse multiculturalismo em ascensão no período da Primeira Guerra Mundial. E que neste período também ocorreram alguns eventos singulares específicos, algumas mudanças relevantes que
que serão fatos estruturantes que nos permitem compreender o que foi, como foi, né, os eventos de curto e longo prazo que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, quais são os fatores estruturantes principais da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, que é uma disputa imperialista. Quem vai dizer isso vai ser o Lenin, né? O líder da Revolução Russa, importante intelectual russo. A corrida armamentista, a anarquia do sistema internacional. Quem vai dizer isso vai ser o Dixon, no livro A Sociedade Anárquica. O Lenin, no famoso artigo, né? O imperialismo, a fase superior do capitalismo. E também um outro fator estruturante será o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o príncipe, né, do Império Austro-Húngaro. Qual é o problema geral que vai levar à Primeira Guerra Mundial? Né? O porquê? Como a guerra começou? A guerra ela é uma guerra entre estados, causada, né, em grande parte pelo expansionismo alemão. É por essa aristocracia militarista que vai surgir, que faz parte, né, da composição social alemã. E então o Fritz Fischer ele vai defender que é na Alemanha em especial, é uma razão doméstica, essa necessidade de retroalimentar essa aristocracia militarista que surgiu na Alemanha. Outro ponto importante, isso no ponto de vista dos estados, né, em especial dos estados alemães, do Estado alemão, né? Mas também envolverá indivíduos, como por exemplo o Gaurilo Príncipe, que será o homicida, né? Que vai assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando. Há também alguns indivíduos, como o próprio Lenin, que vai, pós-revolução, né? Que vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E há também as elites nacionais, que têm os seus interesses próprios nessa disputa imperialista entre as grandes potências industriais e comerciais europeias. Há também uma questão oriental, né, nesse caldeirão que vai levar à Primeira Guerra Mundial, que com a desintegração do Império Turco-Otomano, fica um vácuo de poder naquela região. E um outro ponto fundamental é o sistema de alianças europeu que vai começar a se formar. Então, antes, né, da formação da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança, houve vários tratados. Essa política de aliança ela vem já no final do século XIX, que já indicando que há uma preparação para uma guerra futura. Então, por exemplo, o Tratado de Resseguro de 1887, que envolvia a Rússia mais a Alemanha, que era uma aliança, né, militar defensiva. A própria formação da Tríplice Aliança em 1882, olha quanto tempo antes da guerra começar. Por isso que você tem que analisar para fazer essa simplificação, né, os eventos de longo e curto prazo. Então a Tríplice Aliança de 1882, que era uma aliança entre Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, tanto a Tríplice Aliança quanto o Tratado de Resseguro, né, de 1887, entre Rússia e Alemanha, né, e a Tríplice Aliança entre Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, são aliança militar defensiva. Esse é o objetivo desses dois tratados. E o Acordo do Mediterrâneo, de 1887, né, entre a Grã-Bretanha, a Itália e a Áustria-Hungria, é mais um acordo provisório, né, para manter o status na questão territorial. Também para garantir o comércio pelo Mediterrâneo, no caso da Grã-Bretanha. Ou seja, caso ocorrer uma guerra, teria, né, as embarcações da Grã-Bretanha livre passagem pelo Mediterrâneo. E observa-se um ponto muito importante nestes acordos, nestes tratados,
que é o isolamento francês, né? Até então. Você vê que a França não está nem no Tratado de Resseguro, também não faz parte do Acordo do Mediterrâneo, nem compõe, né, nesse momento nenhuma aliança, né? Nem a Tríplice Aliança, nem a Tríplice Entente, que ainda não se formou. E percebe-se que antes de 1914 ou de 1907, quando vai se formar a Tríplice Entente, há um cruzamento de alianças, né, entre a Grã-Bretanha, a Itália e a Áustria-Hungria no Acordo do Mediterrâneo, a Rússia e a Alemanha no Tratado de Resseguro. Já em 1900, ou seja, indicando que era contrário a essa polarização que vai se formar depois. Mas em 1907 forma-se a Tríplice Entente, França, Reino Unido e a Rússia. E aí agora nós temos sim então os dois blocos, as duas Europas. Então essa primeira parte da introdução, né, da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, tem outro acontecimento, né? Ou seja, a Europa, neste mesmo período de preparação para a guerra, vive a Belle Époque, ou a Bela Época, né? O Otium versus Negotium. Então, a Belle Époque foi um período de grande prosperidade europeia, né? Prosperidade na ciência, na economia, prosperidade na política, na literatura, do final do século XIX e começo do século XX, né, que terá seu fim com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, a Belle Époque tinha entre as suas características o culto ao progresso, a elegância e estilo de vida sofisticado, inovações artísticas, as transformações sociais, a arte nouveau, né, o movimento impressionista, os questionamentos existenciais. Nós temos aí os filósofos, né, do final do século XIX, começo do século XX, nessa corrente da filosofia, o existencialismo está em alta. Será nesse período que ocorrerá a Exposição Universal de 1900, a Torre Eiffel, né, de 1889, as inovações tecnológicas, que devido a essa prosperidade do desenvolvimento industrial europeu, do desenvolvimento científico e cultural, né? Eventos marcantes ocorrerão neste período, como as grandes, né, exposições universais, que terão um grande impacto social, ou seja, né, esse culto ao progresso, né, que o desenvolvimento técnico-científico, né, resolverá todos os problemas da humanidade, essa fé na ciência, né, a ciência de fato se populariza como uma grande aliada na solução dos problemas humanos. Há uma participação internacional, é um intenso processo aqui de globalização cultural e econômica em ascensão. E também há uma inovação na estrutura e no design das coisas de forma em geral. A Belle Époque ela será, então, existirá, né? Ou seja, percebe-se que na Europa, nesse mesmo período de preparação para a guerra, onde já está ocorrendo a corrida armamentista, a Europa, né, vive ao mesmo tempo o auge, né, do progresso científico, humano, né, cultural, político, pós-revolução industrial, formação dos Estados nacionais europeus. Vamos falar agora então sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu tenho aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu tiver vai ser bem legal. Eu ia falar um pouquinho mais sobre alguns pontos, mas acho que já foram mais do que suficientes para compreender o panorama inicial, né, da Primeira Guerra Mundial. Então vamos falar agora, nós falamos sobre o panorama, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns antecedentes, agora mais de curto prazo, de longo prazo também, mas de curto prazo, né? Ou seja, né, que estão fervilhando
e que podemos considerar como antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O assassinato de Sarajevo, né, que foi o assassinato do arquiduque, né, Francisco Ferdinando, que era o herdeiro, né, do trono do Império Austro-Húngaro, por Gaurílio Príncipe, que era um nacionalista sérvio-bósnio, que lutava pela independência da, da Sérvia, né, em relação ao Império Austro-Húngaro. Assim, um ponto importante que o estopim, né, da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do príncipe austro-húngaro, né, o arquiduque, né, Francisco Ferdinando. Mas por que que este assassinato dá início à Primeira Guerra Mundial? É porque a Sérvia tinha apoio da Rússia, da França e da Inglaterra, enquanto que a Áustria-Hungria tinha apoio da Alemanha. Então, lembra-se da política de alianças? O Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha, né? Ou seja, se alguém atacasse o Império Austro-Húngaro, automaticamente teria, né, atacado a Alemanha. E como que o Gaurílio Príncipe, né, esse nacionalista, né, sérvio-bósnio que lutava, né, pela independência da Sérvia da Bósnia em relação ao Império Austro-Húngaro, ele matou o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do príncipe do Império Austro-Húngaro. Automaticamente o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Só que ao declarar guerra à Sérvia, a Sérvia tinha o apoio da Rússia, França e Inglaterra, né? E a Alemanha, né, também automaticamente já declara guerra, né, à Sérvia. Então, ao declararem guerra à Sérvia, automaticamente também tinham declarado guerra à França, né, à Rússia e à Inglaterra, que fazia parte, né, da Tríplice Entente. Então, este assassinato colocou diretamente os dois blocos em conflito. E por isso que é considerado, né, o estopim da Primeira Guerra, tá? Então, vamos lá então avançar. Então, não esqueçam disso, tá? O assassinato de Sarajevo, né, do arquiduque Francisco Ferdinando, ele coloca os dois blocos em conflito, né, porque o Gavrilo Príncipe, né, que ele era membro, né, de um grupo chamado Jovem Bósnia, né, que buscava a libertação da Bósnia e Herzegovina do domínio do Império Austro-Húngaro. Mas e isso dá início, né, a Primeira Guerra Mundial por causa disso, porque coloca os dois blocos em conflito. Outro ponto importante é a corrida armamentista, que é a famosa paz armada, ou seja, os países estavam se preparando para a guerra. E também a Conferência de Berlim, ou seja, no contexto destes países, né, da política imperialista de todos esses países, mesmo depois da partilha da África, não se resolveu, ou seja, né, não foi suficiente para estabilizar politicamente o imperialismo europeu, ou seja, né, não foi suficiente. Só lembrando, né, que a Conferência de Berlim, no contexto do neocolonialismo, foi a divisão da África e da Ásia entre as grandes potências imperialistas europeias que buscavam novos mercados consumidores de produtos industrializados e fornecedores de matérias-primas, né, para os seus produtos industrializados e para, né, a manutenção da sua indústria por meio da importação da matéria-prima. Mas ainda assim não foi suficiente, ou seja, o imperialismo, essa política expansionista, né, do capitalismo, ainda assim colocou em choque as grandes potências imperialistas, eles queriam mais, né? E o nacionalismo e também os impérios, né? O Império Austro-Húngaro, o Império depois, né? O fim a Primeira Guerra Mundial é também o fim dos impérios, né? Do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão, do Império Turco Otomano e também do Império Russo, tá?
Então, por que a questão dos impérios? Porque a política dos impérios é totalmente diferente da política liberal, que havia estabelecido, né, pós a Revolução Francesa, a Revolução Americana, as revoluções inglesas. Ou seja, o liberalismo político se alastra pela Europa, a Europa vai para a monarquia parlamentar e para as repúblicas. Mas os impérios ainda estavam no absolutismo monárquico, né? Com alguma liberalização da economia, da política, mas ainda assim eram totalmente contrastantes com a nova ideologia política europeia. E as rivalidades. Na guerra, né, franco-prussiana de 1870 e 1871, a França, né, ela quer uma revanche, né, devido a ela ter perdido essa guerra. E a Grã-Bretanha. Então, as rivalidades, prestem muita atenção. A França com a Alemanha devido à guerra franco-prussiana, que a França perdeu de 1870 a 1871, e que é uma revanche. Já a Grã-Bretanha versus a Alemanha, a sua rivalidade é uma concorrência econômica. Tá? Então, nesses antecedentes, por isso e a paz armada é isso, ou seja, todos esses elementos, né, estão ali dispostos já, né, no tabuleiro do conflito que vai eclodir, né, e ao mesmo tempo há uma paz armada, porque ainda não está em guerra, portanto está todo mundo se preparando, como vocês observam, desde o final do século XIX, para o possível conflito. Eclode então a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai ter 3 fases, né? Duas principais, né? Tem 2 fases, né? A guerra de movimento e a guerra de trincheira. Estou falando que tem uma terceira porque depois da guerra de trincheiras há uma regressão à guerra de movimentos, que é a primeira fase da guerra. Então, há 2 fases, né? Guerra de movimentos e guerra de trincheira. O que eu chamo de terceira seria a regressão à guerra de movimentos. Em 1914, então, nós temos a guerra de movimentos. É um período marcado pelo avanço da Alemanha, uso de tecnologias, como por exemplo o canhão, o tanque, né? É o canhão e a metralhadora, tá? O uso, equilíbrio de forças, formação das tríplices, né? Aliança e Entente, a contraofensiva, e aí começa, né, no final da Guerra de Movimentos, a contraofensiva francesa. Então, o período de domínio da Alemanha foi a Guerra de Movimentos. Portanto, como há um equilíbrio de forças e ninguém conseguia mais avançar, nem a Tríplice Aliança nem a Tríplice Entende, a guerra paralisa na Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 a 1917, que é o período mais violento e desgastante da guerra, que é o período da construção das trincheiras. Neste período, a Itália participa a favor da Entente, devido a promessas de ganho de território, de 1915. Sobre esse ponto, eu tenho que fazer algumas observações. A Alemanha não, a Itália, ela tinha feito um acordo em 1914, que é o Acordo de Londres, em que ela não iria entrar do lado da Alemanha na guerra. Portanto, né, por isso que já em 1915, logo no começo da guerra, a Itália mudou de lado, mas é porque havia um acordo secreto feito em Londres, ninguém sabia, que a Itália participaria do lado da Tríplice Entente na guerra. Mas no começo da guerra, entre aspas, ela está do lado da Tríplice Aliança. Um outro ponto importante, né, que em 1917 os Estados Unidos entra, né, na guerra e a Rússia sai da guerra, devido à Revolução. Mas isso é muito importante. E importante também, né, que o Japão luta na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente, enquanto na Segunda Guerra Mundial vai lutar contra a Tríplice Entente. Lembre-se que o Japão vem aqui da guerra de 1905 contra a Rússia, que ninguém imaginava, né, que ele ia ganhar uma guerra contra o poderosíssimo Império Russo. Então eles estão cheios de moral, chegam na Primeira Guerra Mundial com muita moral e já fazendo uma política imperialista ali no Oceano Pacífico, que vai acabar, né, colocando em oposição, em lados contrários na Segunda Guerra Mundial, Japão e Estados Unidos. Em abril de 1917, né, os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia, devido à Revolução, sai da guerra. Portanto, a Rússia não sai em 1917, tá? A Revolução é em 1917. Aí, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a guerra entra numa nova fase, volta, né, a primeira fase da guerra,
a Guerra de Movimentos em 1918, que é o período então de entrada e saída de países, que é a saída da Rússia, né, em 1917 devido à Revolução. E neste período, os Estados Unidos a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, e que culmina, né, com a vitória da Tríplice Entende, né? França, Inglaterra, né, Estados Unidos, e tinha a Rússia também, mas a Rússia tinha saído da guerra. Quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? 10 milhões de mortos, fim da Belle Époque, né, esse período de grande prosperidade econômica que marcou o final do século XIX, a derrocada dos impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, é o fim dos impérios, a reformulação do mapa mundial e das fronteiras, a Alemanha, por exemplo, perde território, e o Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha. A Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, né? E ao ser responsabilizada, ela teve que arcar com as consequências. Ou seja, ela perde territórios, tem que pagar uma indenização, a culpabilização da Alemanha pela guerra. A Alemanha é obrigada a uma redução militar, 100 mil soldados, não pode ter tanques, sem submarinos, sem aviação. E quais foram os territórios que a Alemanha perde? Ela perde a Alsácia-Lorena para a França, constrói-se, né, o corredor polonês, a região do Sarre fica sob o domínio da Liga das Nações, e a perda de colônias, tanto na África quanto no Pacífico. Por que o Tratado de Versalhes de 1919 ele foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, teve que pagar por isso, e isso gerou um grande ressentimento, além da humilhação que a Alemanha sofreu. Por quê? Porque a Alemanha não se via a única responsável pela Primeira Guerra Mundial. Ela foi ator importante, né, com certeza, mas assim, elas não se viam como o único responsável, né, pela Primeira Guerra Mundial. E eles foram os grandes perdedores e tiveram que arcar com as pesadas indenizações devido à grande destruição que causou a Primeira Guerra Mundial no continente europeu e, né, na economia dos países em geral. E esse ressentimento, essa humilhação, essa crise econômica por causa, né, do Tratado de Versalhes imposto à Alemanha, vai gerar, na verdade, né, uma grande estabilidade política e econômica na Alemanha, o que vai contribuir para a ascensão do nacionalismo e do nazismo, que levará à Segunda Guerra Mundial. Uma outra consequência importante também foi a criação da Liga das Nações. Para além disso, quando nós falamos das consequências da Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar também que antes do Tratado de Versalhes, o presidente americano, Woodrow Wilson, ele propôs uns 14 pontos de Wilson, que tinha como objetivo, né, a autodeterminação dos povos, a liberdade dos mares, o livre comércio, o desarmamento, para evitar, né, um novo conflito. Mas ele não foi aceito. O que foi aceito mesmo foi o Tratado de Versalhes. Para quem tem alguma curiosidade e quer saber uns pontos importantes também, assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, que no começo do século XX a Alemanha se torna o país mais poderoso da Europa continental. Ele vence a Guerra Franco-Prussiana, ele cresce industrialmente, né, após a unificação do país. E a grande questão da Alemanha é a questão do espaço vital, né, o Lebensraum, né, questão territorial, para poder expandir e se colocar como uma grande potência na Europa e no mundo. Quem governava a Alemanha na Primeira Guerra Mundial era o Kaiser Guilherme II. Na França era Raymond Poincaré. No Império Russo era Jorge V. Eu falei no Império Russo, né? No Império Russo, perdão, era Nicolau II, né? Nos Estados Unidos, o Jorge V, e no Império Austro-Húngaro, Raymond Poincaré. Na Inglaterra, né, eu falei, né? Então o Kaiser Guilherme II na Alemanha, né? Raymond Poincaré
na França, Jorge V na Inglaterra, Nicolau II no Império Russo, Woodrow Wilson nos Estados Unidos. Agora dei uma... eu falei aqui, né, quem governava o Império Alemão, né, o Kaiser Guilherme, né. Então, esses são os principais elementos quando nós falamos, então, sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, e para além de tudo isso, pessoal, para que nós concluímos aqui a nossa aula, então, pós Primeira Guerra Mundial, nós teremos uma intensa, né, uma profunda crise econômica, que já vinha se arrastando, né, do século XIX, embora tinha todo aquele ideal de progresso, mas já havia ali um sinal de crise, mas que vai, né, culminar depois, né, na crise de 1929 e tudo mais, que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Mas isso daí é uma próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima.